É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. 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 O programa Nino Bellieni começa agora hoje com um convidado também muito especial. Falamos dele na semana passada, aliás, anteontem, no nosso programa das terças-feiras, e hoje confirma-se a sua presença desta pessoa que trabalhou comigo em rádio. Aí você vai imaginar, será um radialista? Hoje ele é estudante de psicologia, está se formando em psicologia. Será um psicólogo? Ainda não. Mas é uma figura extremamente querida do Itaperunense. Particularmente considero um amigo. Estivemos afastados por razões geográficas, mas por razões de amizade, eu tenho certeza e fé em Deus que sempre seremos amigos. Essa amizade começou nos estúdios da Rádio Itaperuna e hoje, com muita honra, eu trago um dos mais valentes policiais, não valente no sentido de ser aquele que faz e acontece, mas valente no destemor de enfrentar todos os percalços de uma profissão muito difícil, que é a de policial militar. Eu falei, estou falando, do Major Enilson Virgílio. Como vai o senhor? Tudo bem, Nino. Graças a Deus, é um prazer estar aqui e ter aceitado o seu convite. É sempre um grande prazer estar do lado de uma pessoa que está sempre voltada para os interesses aqui da comunidade, com o seu trabalho. Sentimos a sua falta quando do seu afastamento e quero, em primeiro lugar, desejar um bom dia para todos os nossos ouvintes e telespectadores e dizer da minha alegria de servir em Itaperuna. O senhor não é itaperunense? Veio para cá para servir ou nasceu aqui, começou a carreira policial no Rio de Janeiro? Enfim, vamos do começo, do princípio e do início. Tenho nascimento em Muriaé, Minas, mas me considero itaperunense. Apesar, às vezes as pessoas pensam que é algum papel, alguma monção, alguma coisa, mas eu acho que o que mais torna a pessoa apegado à comunidade onde vive, ao município onde trabalha, é o carinho e a acolhida da população, da sociedade. Então, por isso, eu me considero também um itaperunense. O senhor tem umas características interessantes. PM, policial, P2, psicólogo. A letra P está presente na sua vida. De certa maneira. Algumas pessoas até me perguntam a respeito disso. Uma coisa tão diversa, né? Porém, eu tenho um pensamento contrário a isso. Porque, na realidade, o policial, ele necessita, em todos os campos onde trabalha, seja interno, seja operacionalmente, ele necessita de ter um certo conhecimento de psicologia, porque nós lidamos com pessoas. Então, esse lidar com pessoas, em diversos momentos da vida dessas, é necessário que nós compreendamos a situação que se está passando, o momento que aquela pessoa está passando, para a tratarmos e atendermos de maneira a solucionar o problema. E foi exatamente na carreira policial que o senhor começou a perceber as carências, essas carências que são reveladas, muitas são reveladas de forma violenta, através do distrato para o próximo, através de uma revolta pessoal. E eu sei que o senhor conversa com a vítima, conversa com o algoz,
conversa com aquele que causou o mal, e de tanto conversar foi percebendo que a psicologia seria o caminho mais natural para uma carreira que um dia vai acabar, que é de policial. Deixar de ser policial o senhor não vai deixar de ser nunca, mas as funções que o senhor exerce hoje, com essa disciplina feroz, um dia ela vai passar, mas a de psicólogo vai começar e o senhor vai trazer essa bagagem. Eu estou errado na minha análise? Não. Além de tudo isso que você falou, ainda tem o seguinte: quando eu estava fazendo o curso de habilitação em Rio de Janeiro e também fazendo estágio lá, eu vi os problemas que acometiam alguns policiais após um confronto e outros problemas que acabam atingindo a nossa classe profissional. Eu fiz um trabalho chamado Desequilíbrio Mortal, que abordou a situação de policiais em estado carente de um tratamento psicológico e até em suicídio, né? Então, esse trabalho foi encaminhado ao Comando Geral, dizendo da necessidade de termos um acompanhamento psicológico após determinadas ocorrências. Major Enilson, nos dê um exemplo de uma ocorrência em que o policial ele nem sempre ele participa daquela ocorrência, como o tiroteio, que todo mundo espera que aconteça, mas ele chega a um local onde acabou de acontecer um bárbaro crime. Bárbaro crime, quando se usa essa expressão bárbaro, é porque choca todo mundo, inclusive é o profissional de segurança que já está acostumado, mas esse acostumado sempre tem uma surpresa. Um exemplo que o senhor já presenciou, viveu. Não falando em Itaperuna, tem uma ocorrência, quando a gente está entrando na polícia, as coisas sempre marcam muito. Então, eu tive uma ocorrência na Marechal Fontinelli, perto de onde é o Cefap lá, em 83, quando, num acidente... O senhor está há 31 anos. Há 31 anos. 31 anos atrás. É uma vida. Então, em 1983, o senhor presenciou um acidente. Um acidente que a gente foi para socorrer e o carro incendiou-se. Foi usado as pessoas que chegavam, o extintor e tal, mas não foi possível salvar o motorista. E ele veio a falecer. Esse falecimento foi Queimado. Ali na frente de todo mundo, gritos, uma coisa extremamente cruel. Aqui em Itaperuna, naquela operação de socorro, em que um ônibus também, no acidente, morreram muitas pessoas queimadas. O senhor participou daquela operação de salvamento, de tentando salvar ali, logo após a entrada de Raposo? Positivo. Na época, eu não me encontrava em Itaperuna, mas acompanhei através do telefone, né, ligando para cá, para os colegas, para saber como é que estava. E também foi uma ocorrência assim, bem impactante. Já numa troca de tiros, o popularmente conhecido como tiroteio, em que os projéteis passam, tchum, tchum, tchum. Isso para você já não assusta tanto. Só depois que passa. No calor ali da adrenalina, dá para... Alguns conseguem, né, encarar como de coisa normal, mas depois que passa, como é que fica a cabeça do policial? Depois que passa aqueles 3, às vezes 3 minutos, 4 minutos, 1 minuto de tchum, tchum, tchum. Eu falo para você que a constância desse tipo de ocorrência, principalmente para os policiais que têm esse confronto diário, ou quase todos os dias, é menos impactante para o seu psicológico. Porém, os profissionais que têm um menor número ou quase nenhuma ocorrência desse tipo, eles sofrem um maior impacto.
né? Então, há a necessidade do policial ter entre os companheiros, que é uma coisa que acontece na polícia, mesmo sem termos noção de psicologia, às vezes, nós desencadeamos para os nossos companheiros, após uma situação dessa de troca de tiro, igualzinho aconteceu em Laje há pouco tempo, um tratamento, aquele tratamento amigo, de acolhimento, de estar junto da pessoa para receber dela aquela solicitação de ajuda, que é necessária, afinal de contas, é uma vida e toda vida é valiosa. Nós estamos conversando com o Major PM Enilson Virgílio, que quando eu conheci era tenente. Recentemente eu estava numa cerimônia da PM, a entrega das homenagens aos destaques do trimestre, e eu fui fazer um discurso, convidado a fazer um discurso, acabei chamando de tenente porque eu parei no tempo. Eu fiquei 7 anos afastado de Itapiruna, mas nesses 7 anos ele foi promovido a major merecidamente. O que fez o senhor escolher a carreira de policial militar? 81. Bastante tempo, né? Valmir, que era oficial de justiça, na época a gente trabalhava junto, e ele, quando abriu a inscrição, me sugeriu que eu fizesse a prova. Eu fiz a prova para a Polícia Militar, ele fez a prova para o oficial de justiça. E todos nós, ambos passaram, né? Eu não canso de agradecer a ele, que eu não tinha conhecimento de que haveria a prova, ele que trouxe o panfleto para mim, o folder, e eu não Na canso época de era panfleto agradecer. mesmo, ninguém falava folder. Folder é mais recente. E sempre quando eu encontro, eu agradeço ele, porque verdadeiramente eu considero a farda da Polícia Militar como a minha segunda pele. E o senhor acreditava que chegaria a ser major e que pode ir além? Isso nós vamos saber depois do intervalo comercial, nessa entrevista, nesse bate-papo. Nosso programa é mais um bate-papo, onde a gente troca ideias, aprende. Eu tenho aprendido muito e você em casa aprende muito. E pode nos acompanhar no site depois, ou ao vivo, você que escolhe, no canal 21 da RCA, ou pelo site ao vivo, ou nos arquivos do nosso site, que foi totalmente reformulado, uma ideia genial da Sônia Suaide, que conseguiu dar um toque genial ao nosso site, cheio de notícias, e nossos programas ficam ali arquivados. O programa de todo mundo aqui, o Encontro Marcado, o Outdoor, o programa do André Ferreira, do Bianchini. Você entra no nosso site www.tvi21.com e procura lá programas da TVI. Vai achar o programa do Nino Belene, entrevistas que eu tenho feito, e essa aqui que você está vendo agora vai poder rever. Agora você está ao vivo, depois vai poder rever com o Major Enilson Virgílio. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente retorna com essa conversa muito interessante. Vamos fazer mais perguntas, você pode me ajudar também, fazendo perguntas pelo nosso telefone, 2739-8651, ou pelo nosso site. Entra no site aí, tem um espaço para fazer a pergunta. Tá ligado? TVI, te vejo aqui. De volta ao vivo com o Major Enilson Virgílio, PM, policial militar, 29º Batalhão de Polícia Militar, o guardião do Noroeste, um dos policiais mais queridos e também respeitados e temidos, né? Essa parte do temido aí, depois o senhor vai explicar por que é tão temido. Só, aliás, deve quem teme, deve quem teme, quem não deve, não teme. Embora, penso eu, que o respeito seja a melhor forma de agir em qualquer situação, quem tem respeito não precisa ter medo. O Major Enilson, nós falávamos sobre o estresse pós-tiroteio, estresse fogo, pós-fogo. Positivo. É uma questão que sempre preocupa a
à Polícia Militar e a todo comandante que tem um policial que passa por essa experiência, né? A primeira vez que o policial tenha esse tipo de ocorrência, geralmente é um pouco traumática, mas depois, com a constância, e é uma coisa que a gente sempre prima aqui na nossa região, não excluindo nenhum comandante que até hoje esteve aqui, é por desenvolver um trabalho de não termos a incidência, aumentando o número de incidência desse tipo de ocorrência. Nós sempre procuramos trabalhar usando a inteligência e sendo proativo. Como é que é o nome da ocorrência em que há um tiroteio? Como é que é o nome técnico? Quando o policial é obrigado a reagir com arma de fogo? Na realidade, quando ele reage... Auto de resistência. Auto de resistência. Mas, em princípio, é legítima defesa, né? Legítima defesa. A legítima defesa ela é válida para qualquer cidadão. Positivo. Nem sempre é só com arma de fogo ou com arma branca, mas também com o uso das mãos ou qualquer outra coisa para se defender. Só não pode ser desproporcional. Só né? não pode ser desproporcional. Você tem que repelir injusta, imediata agressão de maneira moderada. Corre o risco do policial ficar viciado em adrenalina de tiroteio? Ele parte, como no Rio de Janeiro, aqui não tanto, mas no Rio de Janeiro, aquela intensa atividade policial de sobe morro, desce morro e vai para a Baixada e persegue dali, persegue de lá, ele ficaria viciado nisso, como a gente vê no cinema, alguns policiais que passam até por tratamento intensivo. Pode acontecer, mas esse seria, vamos dizer, um desvio psicológico que hoje a Polícia Militar, hoje não, já tem um certo tempo, alguns anos, nós temos um departamento psicológico. E quando é detectado isso na tropa, esse policial é encaminhado para esse departamento psicológico. O senhor acredita que vai ser psicólogo da polícia, vai continuar como psicólogo, vai entrar para a reserva, mas ser aproveitado como psicólogo? Porque a sua experiência de policial, mais a experiência de psicólogo, forma-se agora, no meio do ano? Já se formou? Não. Final do ano. Do ano, graças a Deus. Há essa possibilidade de ser aproveitado? Ou o senhor pode abrir o seu consultório e os seus colegas vão procurá-lo porque saberão que ali está um profissional de dupla experiência? Eu acredito que tem essa possibilidade, não estou falando que vai acontecer. Mas o meu propósito de fazer a psicologia é continuar prestando serviço à comunidade, em princípio. Logicamente que eu pretendo também utilizar dessa minha outra carreira do maior número de modos possível, né? Auxiliando a comunidade, vendo a parte da Polícia Militar e, quem sabe, trabalhando aí junto com uma promotoria, trabalhando junto com o fórum, trabalhando com o conselho tutelar. É atraente a psicologia forense? Muito. Algumas das perguntas, alguns dos assuntos que eu estou tendo aqui com o senhor, eu tive com o jovem delegado Henrique, doutor Henrique. Mas, como o senhor é da área psicológica, está fazendo psicologia, está mais ligado ainda nisso. Quais são os sinais que podem passar para o policial de que o indivíduo à frente dele ali sendo interrogado, ou simplesmente trocando uma ideia antes do interrogatório oficial, ele passa, quais os sinais que ele passa que esse cara está mentindo? E aí entra a sua experiência de policial com mais de 31 anos e a sua experiência desse curso fantástico, que é o curso de psicologia. São momentos diferentes, né? A psicologia ela tem técnicas para você aplicar entre aspas, no seu cliente para saber
quando ele está mentindo, quando ele está falando a verdade. Já o policial, ele, no percurso de sua carreira, ele desenvolve algumas qualidades, como tirocínio, como, vamos dizer assim, uma percepção do que o estado emocional da pessoa, né? Então, desse estado emocional e dessa percepção do policial, ele conclui se a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. E quase sempre, não digo todas as vezes, quase sempre ele acaba acertando. Isso não quer dizer que a pessoa que está respondendo a uma pergunta, o fato dela estar nervosa significa que ela esteja mentindo. E nem que, se ela estiver muito séria, olhando muito nos olhos fixamente, ela também pode estar mentindo. Pode estar tranquila, não está tremendo, uma frieza muito, muito calculada. Dá para perceber também, está tão frio, está tão tranquilo, que pode estar mentindo. Isso vai muito do momento, né? É um momento, como a pessoa se encontra, qual o grau de tranquilidade dela ou de nervosismo e do envolvimento dela com aquele ilícito. De acordo com o envolvimento dela com aquele ilícito, de acordo com o estado emocional dela, o policial, ele diante da sua percepção e do conhecimento da pessoa e do ilícito em que ela supostamente está envolvida, ele capta uma possível, vamos dizer assim, sensação de que tem algo errado. São os sinais que o corpo de quem está ali sendo investigado manda, né? O senhor pode observar, quando termina o jogo, o time derrotado vai dar uma entrevista, o jogador ele está incomodado. Qualquer pergunta que faça, ele coça. Essa coceirinha não significa que ele está mentindo, mas que ele está falando, às vezes, uma coisa que ele não gostaria de dizer. Que não é a mesma coisa que mentira. Pois a partir do momento que ele coça, dá aquela coçadinha na nuca, que ele faz assim, que ele para e pensa assim, ele está querendo, ele estava com vontade de dizer até que meu time jogou muito mal, meu colega jogou mal, fulano foi ocupado, mas aí pela educação, pela ética profissional, ele se contém. Mas quando coça, quando passa a mão na nuca, são os sinais de que alguma coisa não está correspondendo ao que ele verdadeiramente gostaria de dizer. É positivo. Isso aí são sinais que já fugiu a parte... Ao controle, não tem controle. Já fugiu ao controle da pessoa. E realmente coça. E realmente não é... Tem outros sinais, né? A pessoa cruzar os braços. Isso, na realidade, dentro da psicologia, se chama o corpo fala. Tem até alguns cursos que ensinam a aplicação dessa técnica. Mas tem alguns comportamentos que está dentro do conhecimento popular e as pessoas acabam, mesmo sabendo, cometendo e fazendo esse tipo de gesto ou comportamento. Não tem controle, só quem é muito frio. Por falar em controle, antigamente, assim que surgiu o celular, alguns políticos, o político ele nos procura muito na época da eleição. Passa a eleição, quando ele perde, ou principalmente quando ele ganha, ele evita porque ele está no meio da rua, vem aquele sujeito lá e eu prometi aquilo, ele pega o celular e começa a falar sozinho. Isso já não funciona mais. É um sinal do corpo, uma defesa do corpo de usar o celular para poder não precisar dar atenção a quem vem. É mais um sinal que o corpo emite. Como os braços cruzados que o senhor disse. Às vezes a pessoa está conversando com outra, a gente está vendo de longe, aquele braço cruzado pode significar não me invada, não chegue muito perto de mim. Ou está incomodando com as palavras. Mas também pode ser que ele esteja cansado, cruzou os braços porque está cansado. São casos que precisam-se de muita atenção, porque eles variam, né? Variam de pessoa para pessoa, de momento para variam momento. de momento e de situação. Geralmente o braço cruzado é numa situação de defesa, né? Então essa defesa é não se aproxime, eu não quero falar e daí por diante.
conversando com o Major Enilson, aproveitando a experiência de PM e também a de psicólogo que se forma agora, e de P2, que trabalha no setor de inteligência. Raramente a gente o vê fardado. É raro ver o senhor fardado. Eu me sinto até honrado do motivo de o senhor vir ao nosso programa, devidamente trajado, mas o P2 não é obrigado a usar a farda, exatamente pela mobilidade que exige, de não chamar tanta atenção, embora o senhor seja muito conhecido. Mas essa é a razão do P2 não usar a farda, tanto quanto o policial do dia a dia? Na realidade é porque facilita o trabalho, facilita você se aproximar, chegar na cena ou fazer um levantamento de uma ação ou de um fato que já tenha ocorrido, né? Apesar de nós sermos assim já um pouco conhecidos pelo população. tamanho da cidade de Itapiruna, vocês já passaram a ser conhecidos. Mas há um rodízio, né? Facilita. Tem que ter um rodízio, porque senão já vem um P2 lá, já vem um P2. Mas é exatamente por isso que não se usa tanta farda, para poder o livre trânsito. Voltando ao assunto da psicologia, o que fez o senhor escolher a psicologia? Foi exatamente por ser policial ou porque sempre gostou desses assuntos, dessa interação do ser humano com o ser humano? Como eu falei anteriormente, quando de um curso que eu fiz no Rio de aperfeiçoamento, eu fiz um trabalho chamado Desequilíbrio Mortal e em cima disso aí eu peguei a psicologia que me cativou. Então, eu gostei do nome, Desequilíbrio Mortal, parece o nome de filme policial americano, Desequilíbrio Mortal, com o Major Enilson. É porque, devido aos fatos que aconteciam, que foram objeto desse estudo, que foi colocado o nome. Foi até uma psicóloga, que agora não me recordo o nome, ela usou até o trabalho que eu fiz para o mestrado dela. E devido a esses fatos que aconteciam, PMs encaminhados, PMs que tentavam suicídio, e ela achou interessante e eu gostei e colocamos o nome no trabalho, Desequilíbrio Mortal. Então, desde essa época para cá que eu me interesso pela psicologia, pelo comportamento humano e tive a oportunidade, fiz o vestibular pela nossa fundação e lá estou, graças a Deus, agora no último período. Aproveitar para mandar um abraço ao José Carlos Martins, também foi presidente na época em que me formei como jornalista, a primeira turma de jornalistas, e na minha formatura ele disse, esse curso veio para Itapiruna graças a insistentes pedidos do Nino Bellieni. Infelizmente, hoje já não se exige mais a obrigatoriedade, não se exige mais o diploma de jornalista para trabalhar em jornais, mas aí acabou a faculdade acabando. Mas para trabalhar em grandes centros tem que ter o registro de jornalista e sem o diploma não se consegue. Então, eu acredito que o Senado vai acabar votando a favor da obrigatoriedade do diploma para jornalistas. Para psicólogo, vocês têm um conselho. Qual é o conselho Nós temos o Conselho Estadual, que em breve estarei fazendo parte, né? E temos o Conselho Federal também. E espero que, num bom, curto espaço de tempo, que já tem, em Itaperuna tem uma quantidade expressiva de psicólogos, que alguns já se reúnem para ver interesses da classe, que eu também faça parte, né? Pretendo fazer parte de todos esses, tanto daqui de Itaperuna, quanto do Conselho Estadual, quanto do Conselho Federal. Eu estou conversando, eu vou partir para o último bloco, depois do intervalo comercial, conversando com o Major Enilson Virgílio. Ele é
P2, chefe da P2, vai explicar para a gente o que significa P2, é major da PM, está se formando em psicologia e estará conosco no nosso programa. Estaremos de volta à Rádio Itaperuna, de 3 às 4 da tarde, segunda a sexta-feira, sem deixar de apresentar esse programa aqui, sem deixar de estar presente na TVI, acumulando mais um espaço na comunicação. E essa entrevista, ele vai participar com a gente lá semanalmente. E essa entrevista você pode rever no www.tvi21, é só escrever o 21, numeral, tvi21.com, assista essa entrevista e a outras que nós temos de nossos outros programas, estão arquivados no nosso site, que está muito bonito. E as notícias de imprensa do dia a dia, notícias escritas do que acontece em toda a região estão lá. O trabalho da Lili Bustilho, o trabalho da Rosângela de Souza, no jornalismo, tudo isso você vê no nosso site, tvi21.com. Depois do intervalo, eu estou de volta. TVI, te vejo aqui. Eu estava falando sobre como está bonita a nossa programação, nosso jornalismo de forma intensa, nosso link de transmissão ao vivo está sendo instalado. Eu agradeço aqui ao Moacir, que cedeu a torre da 103 FM. Isso vai permitir que nós façamos os jogos ao vivo, como já fazemos através da internet, só que agora com link, reportagens ao vivo, o que estiver acontecendo. Mas antes disso mesmo, nossa equipe está produzindo muito. Estamos com jornais, com os nossos telejornais a todo vapor. Nossa programação continua cada vez melhor. E o programa Nino Beliene recebeu hoje, está recebendo, para o último bloco, o Major Enilson Virgílio, que é chefe da P2 do 29º Batalhão de Polícia Militar de Itaperuna, está se formando em psicologia, é católico e é muito querido. Tanto que eu franqueei o telefone e vieram algumas perguntas. Algumas se repetem, eu resumi aqui na pergunta da Josélia da Vinhosa, que disse que gosta muito do senhor, que já foi uma vez socorrida pelo senhor numa ocorrência que houve na casa dela, e que quando ela viu o senhor chegar, chegou até a ter medo, mas por causa do tamanho, por causa da imponência, mas que o senhor resolveu na conversa. E foi tudo resolvido na conversa que acabou aquela confusão. E tem também a do Paulo Marcos Borges, que diz que é seu fã, e que quando era adolescente foi chamada a atenção pelo senhor também de uma forma que ele sentiu mais vergonha do que medo. E aquela vergonha ali fez com que ele hoje fosse o que ele é. Então ele tem muita gratidão, porque o senhor não foi abusivo, não foi violento, foi incisivo. Ele disse que passou uma vergonha muito grande. E o Luiz Bossolini quer saber como é que o senhor faz para manter a forma. Ele conhece o senhor desde criança, o senhor parece que não envelhece, que o senhor é um Highlander. Procede isso? Como é que o senhor faz para ficar sempre forte? Eu me lembro de uma época que o senhor fazia 100 barras, né? Aquela barra flexora de se pendurar e fazia a gente, né? 5 de 20. Ainda continua fazendo? Não. Acaba que a idade vai chegando e você diversificando os seus afazeres, e você, em detrimento disso, você tem que abandonar algumas coisas. E, infelizmente, já tem aí uns 5 anos que eu deixei de praticar corrida, luta marcial e outras atividades físicas que eu fazia, mas estou pretendendo retornar o mais breve possível, conseguindo aí um horáriozinho, que agora com estágio, atendimento, o meu trabalho na Polícia Militar que demanda uma determinada tempo excessivo, porque não tem hora, não tem dia, e com isso prejudica um pouco a gente praticar algum tipo de esporte de maneira assim corriqueira. Mas o mais breve possível, por força e necessidade, eu voltarei a praticar algum tipo de esporte, e começando aí pela caminhada, né? Porque quem ficou afastado um determinado tempo, seguindo a orientação das pessoas de esporte e até médica, não é aconselhável que ele volte e querer fazer o que ele fazia quando parou. Ele tem que voltar e começar gradativamente com a caminhada, exercício de reforço para a musculatura,
e tal, para ele chegar a desempenhar e chegar ao ponto em que ele estava quando parou. O senhor está correto, a atitude é essa mesmo. Eu me lembro da época em que o senhor puxava pelotão pelas ruas, os cadetes, os soldados, todos correndo, e o senhor à frente, e era um ritmo muito intenso. Eu cheguei a participar uma vez com o senhor e consegui terminar o percurso, mas não foi fácil, não. Era um ritmo muito forte. Né, lembro aqui, comentando isso, lembro aqui de um outro colega da gente que agora está reformado, que é o Tenente Evilásio, também corria com o grupamento de recrutas, estava em formação aqui no 29º, e a gente se preparava para aquilo, né? Desde a época da Guarda Mirim, que eu já era instrutor da Guarda Mirim, alguns Guarda Mirim daquele tempo hoje estão na polícia e de vez em quando encontram comigo e se recordam do tempo que a gente saía correndo ali da prefeitura, subia a escadaria, do Itaúí até o Cristo. No jiu-jitsu nós subimos aquela escadaria que ela foi responsável pela desistência de muita gente. É difícil aquela escadaria. Eu também já subi até o Morro do Cristo, é um desafio que eu tenho orgulho de ter feito, mas acompanhar o senhor foi um dos mais difíceis. Quem sabe a gente agora possa voltar. Né? Vai ser uma honra para mim poder participar. Minha, com certeza. Chamar o professor Vanderlei também, que é o meu mestre no jiu-jitsu. Nesse tempo de policial, que são 31, 32 anos, 32 anos, quantas vezes teve que puxar da pistola, da arma, quantas vezes teve que sacar do coldre? Eu sempre, às vezes, quando eu estou fazendo palestra, ou algum policial mais moderno, novato, vamos colocar assim. Moderno é aquele que acabou de ser, né, de entrar na polícia. Me perguntam isso, eu falo o seguinte, eu fiz quantas vezes foi necessárias e usei de maneira moderada dentro das necessidades e foi posto para os órgãos legais que entenderam que a ação foi necessária e foi de maneira moderada, foi de legítima defesa minha ou de outrem, e em defesa da sociedade. Então, foram algumas vezes, mas dessa maneira que eu coloquei. E se for necessário, novamente, no desempenho da minha função, farei novamente dessa mesma maneira. Eu tenho certeza disso. O treinamento é para isso. Quando o moderno começa a sua atividade policial, ele estranha o peso da arma, ele estranha carregar a arma. Qual é a relação que ele tem com a arma? Alguns, né, creio eu, que tenha três reações. A primeira reação é daquele que entrou para a polícia, que tinha um sonho de entrar para a polícia, e o sonho de carregar uma arma, de colocar em sua vida aquele dilema servir e proteger. Né? Então, ele não estranha muito. Na realidade, ele fica ávido para estar nessa situação. Então, é tipo um sonho para ele. A segunda situação é as pessoas que, às vezes, entram para a polícia militar como uma profissão que é digna e quando tem o contato com a arma, como de fato eles a acham um pouco pesada, né? De acordo com a arma que a polícia militar hoje paga para ser usada no seu trabalho. Estou falando tanto o 38 quanto a pistola 40. Qual o peso do 38 e qual o peso da pistola 40? Só tem noção aproximada? Está tão acostumado que nem... Né? Já faz algum tempo. Já faz parte do... Já faz parte do corpo. Mas com o tempo, o que acontece? Aquilo passa um exemplo bem clássico, que às vezes eu falo, é você
pegar aí chega na academia, pegar um pezinho daquele de 3,8 kg, 3, 4 kg, né? Você, no começo, você acha que aquilo está um pouco pesado, mas com o passar do tempo que você vai se exercitando com aquele peso, ele passa a ser leve se você já quer pegar um mais pesado. O senhor falou de 3 situações, citou 2. Aquele que entra como sonho, como paixão, vibrador, o que entra para poder ter uma profissão e sobreviver. E qual é a terceira? A terceira é a pessoa que entra para a polícia militar, também de forma, não sou contra, de forma digna, e desempenha as funções dentro da polícia militar, mas usando a polícia militar como um degrau para atingir outro objetivo. Um outro objetivo. É igualzinho nós temos aí diversos médicos, fisioterapeutas, advogados e um leque enorme de profissões que o profissional anteriormente foi policial militar e usou a polícia para desenvolver seu estudo, para pagar seus estudos. Perfeitamente natural. Mas o senhor, como comandante de unidade, como chefe de polícia, percebe qual é o policial que, desses três, qual é o policial que desempenha melhor a função, aquele que mais confiável? Ou não existe isso? Ou ele entrou para poder fazer a profissão, mas ele dá conta. Mas sem paixão, sem aquela vontade, apenas pensando no que vai ganhar no final do mês. Dá para perceber, como na sua experiência toda? Perceber, a gente percebe, mas muitas das vezes acontece que aquele que entra com a paixão e aquela volúpia toda e tal, às vezes ele chega na polícia militar e, na realidade, ele encontra um quadro diverso do que ele esperava. Disciplina muito grande. Tem que ter disciplina, tem que estar atento às normas, tem que ler muito, tem que estar atualizado com leis, tem que estar atualizado com normas, porque é uma profissão que você não pode alegar desconhecimento de norma, de leis, de nada do organograma jurídico. Você não pode alegar que você não sabia. Então, você tem que, não é entrar para a polícia militar e simplesmente colocou a farda, colocou a arma e vai para a rua e está, né, assim. Você tem que viver constantemente se reciclando, estudando e acompanhando todo o desenvolvimento. E aquele que entra como meio de sobrevivência acaba se adaptando melhor, porque ele tem noção da necessidade. Às vezes, acaba que que entra falando assim, só estou entrando para a polícia porque daqui eu vou... Eu tenho alguns exemplos, né, que prefiro não citar o nome. Tem um colega que ele entrou para a polícia militar e o sonho dele é galgar, e se Deus quiser ele vai chegar, ser juiz, promotor, delegado federal, mas com isso ele tem um conhecimento tão amplo do que ele pretende chegar, de onde ele pretende chegar, e se esmera, e estuda, e se aplica para isso, que é uma das pessoas que, pelo menos no meu conceito, tem um grande cabedal e saindo da polícia, um conhecimento vasto, e saindo da polícia, a polícia vai perder um grande policial. Porque tanto em conhecimento quanto em ação legal, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom e ele sabe que tem que fazer por onde, porque isso vai contar na ficha dele. Uma ficha suja para quem quer ser juiz, quer ser promotor, delegado de Polícia Federal, não vai ajudar em nada. Parabéns para esse policial, só não precisa dizer o nome, mas recebe o nosso abraço e que sirva de estímulo e de incentivo. Em relação à arma, eu já fiz algumas palestras, até aqui no 29, já fiz em outros batalhões,
de comportamento, de observação como jornalista, e de experiência, do pouca experiência que a gente teve no Exército, de outras coisas, de alguns cursos, enfim, sempre sou convidado, gosto de falar, e os policiais gostam do que eu falo. Eu sempre digo, o profissional da fotografia, que vive da fotografia, a melhor foto da vida dele, ele perde quando ele está sem a máquina fotográfica. É aquela foto que ele, meu Deus, com essa foto eu ganharia um prêmio de jornalismo, ganharia um prêmio mais importante. Cadê minha máquina? Então eles carregam a máquina deles sempre. Não vão a lugar nenhum sem uma máquina. A mesma coisa o policial. Ele pode perder a vida, pode deixar de salvar a vida de alguém porque ele esqueceu a máquina dele, que é a arma, que é a máquina legal, que ele é autorizado a usar, que ele é treinado para usar. Então sempre digo ao policial, nunca deixe de usar a sua arma. Em qualquer hipótese, qualquer situação, aonde quer que você vá, leve a sua máquina. Porque vai ser exatamente naquela hora que você mais precisar, se ela não estiver lá. O senhor que tem experiência de policial, uma experiência fantástica. Concorda com o que eu falo? Número e gênero. É necessário, porque nós somos policiais 24 horas por dia. Nós tiramos o nosso serviço de 24 horas ou 12 horas, conforme for a escala, e após o serviço estamos de folga, mas essa folga ela é hipotética. Essa folga é para você retirar a farda, porque mesmo você sem farda, presenciando uma ação ilícita, um fato ilegal, você tem o dever de agir, de uma forma ou de outra. Além do que, pelo que eu sei do 29, que é um dos batalhões mais respeitados, quando há uma ocorrência em que é necessária a presença de policiais, muitos já chegam sem serem chamados. Eles tomam conhecimento e vão para lá espontaneamente. Positivo. É isso que faz vocês vibrarem muito com 29, não é isso? E é um batalhão que eu sou até assim, suspeito de falar porque pertenço a ele, mas é um batalhão ímpar, né? E o comando, e todos os comandantes que já passaram por aqui, o nosso batalhão César Romero Rosa Pinto, tem a preocupação de manter essa unidade, essa mística. É uma mística, é um espírito do nosso batalhão, de ser o guardião do Noroeste Fluminense, de ser aquele batalhão que está sempre disposto, cada um do seu efetivo, cada um, desde o mais recruta até o comandante, a trabalhar incessantemente e diuturnamente para a melhoria e a paz e a ordem no nossa região. Dá para perceber que quando entrar para a reserva, ser o psicólogo Enilson vai deixar saudade, vai levar muita saudade do batalhão. A sua palavra final, a sua mensagem para quem quer ser policial, para quem almeja essa carreira, não como degrau, até como degrau, mas que enquanto estiver subindo, que saiba subir. Para os jovens, né, que estão aí afoitos para entrar para a Polícia Militar, de qualquer uma das 3 formas que foi citada por mim, eu tenho como conselho faça da sua vida o melhor que você puder, utilizando, primeiro, de Deus, segundo, da sua família e terceiro, da sua moral. Pense que tudo que você fizer hoje vai ecoar na eternidade. O Gladiador. Russell Crowe, grande ator, e o papel que ele fez do Gladiador. Que seja o melhor possível, que faça o melhor possível, seja qual for a profissão que vocês esteja ou desenvolva. Me emocionei agora. Essa mensagem que o senhor usou ao final do filme O Gladiador, um dos melhores filmes que eu vi, assisti quando eu estava doente, tive um câncer há 10 anos e graças a Deus fui curado tecnicamente e espiritualmente. E eu assisti esse filme no momento exato que eu estava descobrindo a doença e isso me deu muita força. E eu me recordo dessa frase: tudo que fizermos hoje
vai ecoar na eternidade. Meus parabéns. O senhor realmente é aquilo que todo mundo pensa que o senhor é. É um grande cidadão, um grande policial. Obrigado pela sua presença. Eu espero que possa voltar aqui como psicólogo, e vai voltar. Vai participar comigo no programa Nino Belliene, na Rádio Itaperuna. Estou de volta, onde trabalhei durante 10 anos, de 3 da tarde às 4, a partir do dia 4 de agosto. Ele vai escolher um dia para participar conosco. Mas continua aqui na TVI com o nosso programa, que na quarta-feira que vem também terá, às 11 horas, vamos ter o nosso programa. Geralmente nós reprisamos, vai ser agora também às quartas com o desembargador Luiz Leite. Vamos fazer um programa de debate, inclusive para um debate desse eu vou convidar o senhor. O programa Nino Belliene termina aqui com a presença honrada do Major Enilson Virgílio. TVI. TVI21.com é o nosso site. Muito bom de ver, todo dia eu vejo, toda hora eu vejo. Você também pode nos acompanhar, rever esse programa, ver todos os programas. TVI, te vejo aqui.